aluno, tudo bem com você? Na nossa teoria em prática de hoje, nós vamos conhecer o caso de uma fábrica de laticínios que trabalha com diferentes produtos. E esta fábrica, né, o CEO da fábrica, deseja utilizar a inteligência de negócios. Então, nós vamos ver, por exemplo, algum software que pode ser utilizado, qual vai ser o processo, né, de extração, transformação e carga de tais dados. Bom, então vamos lá. A Laticínios Ilhabela é uma fábrica que produz diversos tipos de alimentos e bebidas derivados do leite. Recentemente, o CEO da Laticínios Ilhabela decidiu que a tomada de decisão da empresa passará a ser orientada por dados. Então, aqui a gente tem uma situação que é comum, né, de muitas empresas, que às vezes elas já têm um sistema de coleta de dados, o que é muito conhecido são os softwares do tipo ERP, Enterprise Resource Planning. Então, elas conseguem ter esses dados, mas muitas vezes ainda não têm uma inteligência de negócios para mostrar relatórios, ou seja, painéis interativos. E aí essas empresas, né, vendo as tendências que estão em alta, começam a trabalhar com inteligência de negócios, que é o caso aqui que a gente está começando a entender. Bom, então o analista de TI da empresa gerou a planilha. Aqui tem uma outra informação importante, tá? Que ainda é um desafio principalmente para empresas pequenas que começam a trabalhar com inteligência de negócios. O desafio é o seguinte, né? Então, o CEO, às vezes alguém que está começando a trabalhar com software de inteligência de negócios, eles não têm acesso à base de dados, porque essa base é controlada pelo pessoal da TI. Né? Então, eles vão lá no departamento de TI, pedem os dados, mas nem sempre existe uma comunicação assertiva entre quem vai trabalhar com inteligência de negócios e o pessoal do TI. Então, a pessoa do TI simplesmente libera uma planilha gigante com o que ele acha que é importante e pronto. Né? Então, o primeiro passo para implantar inteligência de negócios é fazer com que todos os membros de uma empresa saibam do que se trata e trabalhem em conjunto, tá? Bom, então, né, o analista de TI, ele gerou uma planilha contendo diversos dados. Data de fabricação, ordem de fabricação, código do produto, grupo de produto, linha de produto. Então, são muitas, né? Então, na verdade, cada um desses itens listados aqui são colunas. Então, ele gerou várias colunas com milhares de linhas, indicando o que aconteceu com a empresa ao longo dos anos, tá? E aí a gente pode, então, refletir sobre algumas questões. Então, a primeira delas é o seguinte: qual que é o software de BI que poderá ser utilizado? Bom, então, quando as empresas começam a trabalhar, né, hoje utiliza-se muito o Power BI Desktop, né, que ele pode ser instalado nas máquinas gratuitamente, tá? Então, para elaborar um modelo, as empresas podem trabalhar com essa versão gratuita. Né? E um ponto muito importante que até muitos confundem é o seguinte: o BI ele vai precisar de ter uma assinatura, né, o Power BI, para compartilhar relatórios com segurança. Né? Então, se o CEO dessa empresa ele deseja proteger os seus dados, né, a gente sabe que os dados são ativos estratégicos para a empresa. É lógico que uma empresa não quer que seus dados vazem, né? Então, ela vai ter que ter uma conta profissional para poder compartilhar esses relatórios. Tá? Só lembrando, se você, né, deseja aprender o software, você pode instalar a versão gratuita, que não há custos. Só essa questão de compartilhar. Quando você compartilha pela versão gratuita, qualquer pessoa pode ter acesso, porque vai para o Power BI online, ok? Depois, quais são as etapas de tratamento dos dados para criar relatórios? Bom, então a gente usa o procedimento que é o ETL, extração, transformação e carga. Então, essa empresa, né, a Laticínios Ilhabela, ela tem um planilhão com todas as informações. Cliente, estoque, produção, vendas, financeiro, por exemplo. Então, o pessoal do TI, né, que eu fui lá e pedi esses dados, ele uniu tudo em uma coisa só. Então, fez um tabelão grandão que eu não consigo gerar qualquer relatório. Eu tenho que fazer um tratamento. Né? Então, a gente vai fazer esse processo de ETL. Extração,
Bom, então, eu já tenho uma planilha no Excel, por exemplo. Então, eu vou extrair, ou seja, vou abrir o software Power BI, né, por exemplo, e vou pôr lá, obter dados. E aí, pego esta planilha que está armazenada na minha máquina. Ok? Depois, a gente usa o processo de transformação. E, né, inclusive, até no Excel, no Power BI, existe um recurso que é chamado de Power Query. Né? O Power Query ele vai ser utilizado para transformar os dados. Então, seria basicamente o seguinte, ó, se eu tenho o código do produto, esse código é em número, né? Então, código 1256. Isso é um código, é um número. Mas faz sentido eu somar esses números? Não, né? Então, o código, ele funciona como um texto. É como se fosse o CPF, né, das pessoas, que servem para identificar, né, as pessoas, mas não faz sentido eu somar o número dos CPFs. Então, eu classifico como texto. Aqui, então, eu estou fazendo uma transformação. Ou, na hora que eu importei lá, que eu fiz a exportação, desconfigurou tudo. Saiu um monte de linha vazia, saiu linha duplicada. Então, eu vou fazer esse tratamento, remover linha duplicada. Ou, e muitas vezes eu posso criar tabelas adicionais de análise, entre outras. E, enfim, eu vou fazer o processo que a gente chama de carga, de load. Ou seja, eu vou carregar, eu vou sincronizar para um programa de inteligência de negócios. E é interessante que quando a gente faz essa manipulação nos dados, né, o ETL, em momento nenhum a base de dados original é afetada, tá? Ela vai ficar da mesma forma. Na verdade, o que a gente faz, né, até o processo de mineração, a gente está selecionando os dados que realmente interessam. E aí sim a gente vai ter o DW, que é o Data Warehouse, que é o armazém de dados. Né? Então, para essa empresa da Ilhabela, por exemplo, ela vai ter lá suas tabelas fato, suas tabelas de menção, tá? Muito bem organizadas. Então, eu vou ter essas pequenas tabelas, cada qual com suas informações associadas. Então, eu vou ter uma tabela só para o calendário, outra só para o produto, outra só para o vendedor. Né? Então, eu estou fazendo aí essa organização, esse Data Warehouse, para, enfim, aplicar a inteligência de negócios, que é o BI, né? Business Intelligence. E aí, então, a gente vai aplicar, gerar gráficos, análises, criar um dashboard, um painel interativo para, de fato, ter relatórios. Então, quando a gente fala de Business Intelligence, é um relatório, de fato, um painel estático que mostra as transações da empresa até aquele momento em que o relatório foi concebido. É claro que aí a gente vai poder analisar, por exemplo, qual vendedor que vendeu mais, ou quantos tipos de produtos que a empresa vende, qual que é o ticket médio da empresa, qual foi o faturamento. E aí o analista, né, quem está comandando aí, né, o Power BI, a inteligência de negócios, vai poder mostrar todas as informações que ele julgar relevante, ok? Voltando aqui então nas nossas reflexões, né? Quais os tipos de gráficos que podem ser gerados, né? Então a gente tem vários tipos de gráficos que podem ser gerados neste modelo, tá? Um exemplo seria este aqui, que mostra o faturamento por grupo de produto. Então, se eu quero identificar qual o produto que tem maior faturamento, eu posso criar aí um gráfico de barras, que ele é muito utilizado. Tá? Existem diversos outros gráficos, por exemplo, o gráfico de colunas, que é muito utilizado para mostrar, por exemplo, o faturamento ao longo do tempo. A gente pode também criar gráficos mostrando a positivação por grupo de produto. O que é positivação? É um KPI, tá? Já vou falar daqui a pouco melhor o que é o KPI, mas a positivação ela é utilizada para entender quantos tipos de produtos que a empresa trabalha. Por exemplo, a minha positivação é de 73. Então, eu tenho em meu portfólio 73 modelos de produtos, tá? E aí, então, quando a gente fala, né, nessa parte gráfica da inteligência de negócios, vão surgir, né, o que eu falei, os KPIs,
né? O que é o KPI? São os indicadores de performance. Eu preciso criar medidas de indicadores de performance para analisar o meu negócio. Então, alguns exemplos. Faturamento da empresa, a positivação, né, que eu havia falado, o ticket médio, né, um KPI muito utilizado também pelas empresas para definir qual que é o valor médio para cada venda que a empresa faz. Ou qual que é o valor médio de receita para cada ordem de fabricação que a minha empresa faz. Né? Então, eu tive lá uma ordem de fabricação que me gerou uma venda de R$ 500. Mas eu tive uma outra ordem de fabricação que me gerou uma venda de R$ 20. Tá? Então, aí a gente vai ter que saber qual que é o ticket médio. Né? Quais são os grupos de produtos que compensa mais para a empresa vender, por exemplo. Então, diversas análises podem ser realizadas, ok? E a gente tem também esse questionamento, né, de quais serão as tabelas fato e as tabelas de dimensão. Né? Então, quando a gente fala de tabela fato, são as transações observadas ao longo do tempo. Então, aquela planilha que o CEO pegou lá na TI, essa é a tabela fato, que mostra todas as vendas ao longo desses anos. E aí eu preciso criar tabelas de dimensão, ou seja, tabelas de cadastro, para relacionar códigos e fazer o nosso modelo estrela, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, tá? Bem simples, que poderiam ser criadas as dimensões de produto, de calendário e de vendedor, tá? Então, aqui a gente tem que uma dimensão de produto, ela teria o código do produto, nome do produto, por exemplo. Então, o código 5255 é o leite desnatado, por exemplo. Então, aqui eu tenho um produto, um código, e aí eu tenho para muitos observados na tabela de produção. Ou seja, o leite desnatado, que é um produto só, que está lá na tabela de produto, ele foi evidenciado, ele foi vendido, produzido muitas e muitas vezes ao longo dos anos que foi observado, tá? Por isso que a gente fala que é um relacionamento de um para muitos. O mesmo acontece com o de calendário, então aqui eu tenho um cadastro com todas as datas possíveis, tá? Para esse modelo, para poder entender quais foram as transações ao longo do tempo. E eu tenho também o cadastro de vendedores, né? Então, o vendedor, ele vai ter um código. Um código do vendedor, por exemplo, 122 é o vendedor Rodolfo. Esse vendedor tem um supervisor, que é o tal, e tem o gerente, que é uma pessoa, né? E assim por diante. Então, eu tenho aqui o Rodolfo, que é um vendedor na tabela de vendedores. Ele apareceu várias vezes na minha tabela de produção, né? O Rodolfo, ele vendeu vários produtos. Por isso que a gente fala que é um relacionamento de um para muitos, ok? Bom, então aqui, né, nesta teoria em prática, a gente tem um exemplo de um procedimento inicial que é feito para aplicar a inteligência de negócios. Né? Claro que precisa de ter aí uma pessoa à frente desse projeto, a gente muitas vezes até fala que é o evangelista, né? Aquela pessoa que começa a trabalhar com inteligência de negócios e vai difundindo isso na empresa. É claro que aqui essa realidade é para pequenos negócios que estão começando a trabalhar com essa inteligência de negócios. Né? Então, é preciso ter esse cuidado no tratamento de dados para que a inteligência de negócios realmente seja eficiente e que os dados estejam corretos. Esses dados precisam ser validados. Né? Então, existe todo um critério de estudo para que as empresas, enfim, possam gerar esses relatórios e depois partir para análises de dados um pouco mais avançadas, né? No caso, análises preditivas e análises prescritivas. Bom, aluno, então, essa foi a nossa teoria em prática de hoje. Espero que você tenha acompanhado. Desejo a você excelentes estudos e até mais.